uma palavra para vocês que eu acho que nesse momento é importante. A gente está vendo esse conflito entre Israel e Palestina e existe essa narrativa que a mídia ela explora bastante de que o conflito é por terra, é por água, é por um lado que é rico e o outro lado é um lado pobre, enfim. Mas eu queria apenas que vocês prestassem atenção a algo que vocês não podem desconsiderar quando vocês querem entender o motivo de um conflito. Israel e Palestina não representam apenas economias, não representam apenas políticas, e sim religiões. No caso dos palestinos, eles são muçulmanos, eles seguem a religião islâmica. E os judeus, Israel, eles representam a religião do judaísmo, da Torá, do Velho Testamento, que está contido na Bíblia, que os cristãos inclusive também usam. Só que os judeus eles só seguem o Velho Testamento, que é a Bíblia de Gênesis até Malaquias, o livro de Malaquias. E os cristãos não, eles têm a Bíblia toda do Velho Testamento, mas também tem a Bíblia na continuação do livro de Mateus até Apocalipse. Mas, nesse caso específico, a luta não é entre cristãos e palestinos, né? Nesse caso específico é entre os palestinos muçulmanos e os judeus, que seguem esse Velho Testamento que eu estou explicando para vocês agora. E aí, o que acontece? Por que eu estou trazendo essa questão para vocês de religião? Porque vocês não têm como entender esse conflito sem vocês não considerarem a religião deles. Por que isso? Porque tanto os muçulmanos quanto os judeus têm o mesmo patriarca, que é o Abraão. Abraão, ele é o patriarca dos muçulmanos e é o patriarca dos judeus também. Só que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. E Ismael, ele é o patriarca, é o descendente que os muçulmanos seguem, enquanto que Isaque, que é o outro filho de Abraão, é o descendente que os judeus seguem. E eles são, apesar de terem sido irmãos, Isaque e Ismael foram filhos de Abraão, a Bíblia diz que eles foram filhos, mas ao mesmo tempo rivais. Por quê? Porque Isaque era filho da esposa oficial de Abraão, era filho de Sara, e Ismael era filho da escrava de Abraão, uma mulher chamada Agar. E os muçulmanos, eles reivindicam que o filho da promessa é o filho dessa mulher, dessa concubina de Abraão, dessa escrava que é de nome Agar, o Ismael. Enquanto que os judeus, eles reivindicam que o filho da promessa é Isaque, que é o filho da esposa oficial de Abraão, Sara. E então o conflito entre muçulmanos e judeus começou dali, lá de mais de 4.000 anos atrás, entende? O que está escrito na Bíblia, que é o livro sagrado para os judeus no Velho Testamento, que aquele pedaço de terra que eles moram, aquela delimitação de terra que eles moram é deles perpetuamente. E porque eles são descendentes de Isaque, o filho da esposa oficial de Abraão, Sara. Já os muçulmanos alegam que o descendente que tem direito àquela possessão de terra é Ismael, que é o filho da Agar, e eles são seguidores de Ismael. Entendeu? Então, há uma briga geracional, é uma briga familiar, porque Ismael e Isaque eram irmãos, mas eram irmãos que nunca estiveram no mesmo lado. Eles estão em lados opostos até hoje. Então, os muçulmanos eles representam os seguidores de Ismael e os judeus representam os seguidores de Isaque. E cada um reivindica aquele pedaço de terra como sendo seu. Agora eles colocam para a mídia que é por questão de água, é por questão de econômica, e não tem nada a ver. Eles não falam mesmo que é uma questão religiosa, porque se eles falassem, eles perderiam o apoio popular. Então eles falam que é uma questão econômica, mas não é, tá? A questão é porque querem aquele pedaço de terra, porque eles dizem que eles têm o direito de posse por causa de Ismael.
e os judeus dizem que não, que é eles que têm o direito de posse por causa de Isaac. E nós cristãos estamos do lado dos judeus por quê? Porque os cristãos, eles também reconhecem que quem é o filho que recebeu essa herança foi Isaac, não foi Ismael. Porque está escrito na Bíblia que foi Isaac que recebeu a herança. Deus disse: a minha aliança será com Isaac, não com o filho de Agar, que é Ismael. Então a gente reconhece um direito legítimo, é um direito jurídico, é como um filho, um pai que tem 2 filhos e reparte a herança, e a herança X vai para um e a Y vai para outra, e o que tem a herança Y está querendo reivindicar a herança do X, e não, cada um tem a sua parte. Aquele pedaço de terra pertence juridicamente, se for pela questão da Bíblia, aos judeus, e a Bíblia ela é aceita pela arqueologia, pelos historiadores, os pergaminhos bíblicos, né, como documentos oficiais, e lá está escrito que aquele pedaço de terra é dos judeus. Então essa é a questão, tá bom? É um vídeo longo, mas é necessário para vocês entenderem.